Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede de vida e oportunidade de estarmos na casa dEle. A Bíblia dele diz, né? Mas vale um dia na presença do Senhor que tantos oram. E no de número 107, gostaria que todos me ajudassem, os pecadores com alta essa bênção aí, em nome de Jesus, da André. E no de número 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, Queridozinho de número 459. Se eu conseguir tirar, eu gostaria de rodar o Senhor com ele. 459, se tiver a sua harpa, vamos adorar o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego no Senhor. 459. 459. De Deus muito firme são as promessas, mais firme que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, guardando tudo, não falharão. Se nós esperar
Ele vai aperfeiçoando. Posso rezar a palavra de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Glória a Jesus por estarmos aqui mais uma vez, reunidos na casa do Senhor, para a gente compartilhar a sua palavra. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 1. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1. Nós também vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 13. Glória a Deus. Todo mundo achou aí? E aí, quem não achou pode acompanhar aí também no telão. Vamos lá juntos aí. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Agora vamos para 2 Timóteo, capítulo de número 4, e versículo de número 3. Está dizendo assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Amém, meus irmãos? Vamos orar a Deus, agradecendo pelas palavras desse momento, e vamos compartilhar a palavra hoje, que o título é Apostasia. Apostasia. Quero falar sobre apostasia, nós vamos descobrir. Tem alguém que quer manifestar algum pedido de oração? Sim. Nós orações para a dirigentes de oração atual de Gislaine, vamos orar para Gislaine. Amém? Vamos todos juntos, sim? Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, agradecendo pelo dia que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estar aqui, por nos ter movimentado através do Espírito Santo para caminharmos até a Tua casa. Senhor, dê-nos a Tua palavra, ilumine nossa mente, nos ajude, Senhor, a ensinar a palavra e também a aprender a palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe essa Gislaine, qual nome foi referido aqui nessa noite. Vá, visita ela na sua necessidade. O Senhor sabe bem o que é necessário fazer para que essa pessoa volte à sua normalidade. Pai Santo, o Teu nome será glorificado por todas as coisas, porque Tu és Deus acima de tudo e acima de todos. Amém e glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre um assunto hoje que é algo que está muito em evidência no nosso momento, na nossa vida cotidiana, na nossa modernidade atualmente, que é a apostasia. Quem aqui nunca ouviu falar sobre apostasia? Essa palavra feia aí. Quem nunca ouviu falar sobre apostasia? Nunca ouviu. Todo mundo já ouviu falar sobre apostasia, né? E a apostasia é o abandono deliberado da fé, a negação e o abandono da fé. Eu escrevi aí para vocês, para gravar. O abandono, esse texto bíblico, foi o que nós lemos, os dois textos bíblicos, que é a negação e o abandono da fé. Nós estamos vivendo um tempo difícil, os tempos difíceis em que as pessoas não só estão negando o nome de Cristo, abandonando a fé, como também têm se posicionado como inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não é raro a gente pegar os nossos celulares aqui, o Instagram, e a gente abrir alguns vídeos, pessoas dizendo: eu era crente da igreja tal, eu não sei o que, e aí hoje começa a blasfemar contra a verdade, a despregar o Evangelho,
a começar a pregar heresias diversas, mentiras das mais diversas, para desviar o povo da verdade e afastar o povo de Deus. Não precisa de igreja, Deus ama você do jeito que você é, não tem nada a ver isso, não tem importância, e não sei o que. Irmãos, é justamente isso aí que a Bíblia vai nos dizer, que nós lemos juntos aí. Nos últimos tempos apostatarão, ou seja, alguns vão abandonar a fé e vão dar ouvidos a espíritos de demônios. O que é aí? Puxa vida aí. Vão dar ouvidos a espíritos de demônios, né? Então, irmãos, olha para vocês verem que situação, irmãos, que nós estamos vivendo. Mas, para alguns, irmãos, algumas pessoas, as coisas que hoje têm acontecido, talvez para... Irmãos, tira o olho desse negócio aí, senão a gente vai desviar o foco da palavra. Deixa isso para lá aí. O irmão vai tentar fazer alguma coisa, mas não vai conseguir fazer nada, não. Porque a água está vazando, mas não tem o que fazer, né? Mas deixa isso para lá. Então, irmãos, presta bem atenção. Nós observamos aqui, irmãos, pelo texto que nós lemos, que a palavra diz assim, que o Espírito expressamente diz. O que é expressamente diz, irmãos? Diz claramente, sem fazer volta, sem cortar volta. É para falar de forma direta, para ser visto e entendido. E o Espírito expressamente diz que em qual tempo muitos apostariam da fé? Em qual tempo? Nos últimos? Então, irmãos, a gente precisa ficar atento a isso aqui. Por que a gente ficar atento a isso aqui, irmãos? Porque para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, que não conhecem o Evangelho, que não tiveram acesso à palavra de Deus de forma clara e genuína, igual a eu, igual a vocês temos, para eles as coisas que hoje estão acontecendo são novidades. Eles ficam estarrecidos, eles ficam se abismados. Como que isso pode acontecer? É um absurdo. Como é que pode o pastor isso? Como é que pode o pastor aquilo? Eles ficam estarrecidos, indignados e decepcionados às vezes com a igreja. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Mas nós, irmãos, nós que somos crentes, a Bíblia fala que nós já somos previamente avisados das coisas que haveriam de acontecer. Então, tem um ditado que fala assim, que guerra avisada não mata soldado. Guerra avisada não mata soldado, ou seja, quando o soldado vai para a guerra, ele já vai preparado para enfrentar o inimigo. Ele não vai ser surpreendido porque ele já está com os olhos abertos, atentos a qualquer movimentação à sua volta. Não há nenhuma surpresa do que está acontecendo, porque ele já sabe, já está preparado. E nós, irmãos, nós precisamos atentar para as coisas que têm acontecido à nossa volta. Não para que fiquemos com medo, não para a gente ficar assim, atemorizado, mas para nós abrirmos os olhos e entendermos que Jesus Cristo está voltando. É para nós abrirmos os olhos e entender como é que está a nossa vida, a nossa alma diante do Senhor, a nossa vida diante do altar do Senhor, para que no momento que Ele bradar nas nuvens dos céus, nós possamos ser dignos de sermos achados por Ele na hora da sua vida. Não ficarmos aí, irmãos, feito uns e outros, ficar, eu vou sair da igreja porque o fulano de tal roubou, porque o fulano de tal escandalizou isso ou naquilo, porque o fulano de tal. Irmãos, as pessoas escandalizam, nós não, irmãos, porque nós já estamos previamente avisados. O Espírito Santo já nos advertiu, expressamente diz que nos últimos tempos algumas pessoas negarão a Cristo e abandonarão a fé e vão dar ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Não é raro a gente ver aí, hoje está uma confusão tremenda. As pessoas pegam a palavra e vão tentando achar um meio, um caminho para poder justificar os seus pecados, tentando achar caminhos para justificar os seus pecados. Mas a Bíblia tem um ponto aqui. A palavra aqui, na verdade, no hebraico traduzida, quer dizer não sei o que aqui, e aí não tem nada a ver eu cometer tal tipo de coisa, que isso não é pecado, porque Deus não liga para isso.
Como se nós, irmãos, se a Bíblia fosse um compêndio de lei do Código Penal brasileiro, da Constituição brasileira, em que o advogado pega um vagabundo aí na rua que matou, estuprou, os irmãos aí viram aí essa semana aí, ó, um camarada aí pegou, estuprou uma menina de 12 anos, o juiz disse que aquilo ali é um ato consentido, uma criança de 12 anos morando com um adulto, um marmanjão, e o juiz, um desembargador, conseguiu dar aí um aval para esse tipo de coisa, não considerou aquilo um estupro, irmãos. Você consegue entender uma criança de 12 anos casada com um marmanjo? Isso não ser um ato consentido? Uma criança ter consentimento para um ato desse? Mas aí pegaram a lei, não, porque lá no código não sei aonde, lá naquela palavrinha isolada, lá no cantinho, tem essa palavrinha. Irmãos, e com relação à palavra de Deus, irmãos, hoje em dia tem acontecido isso. As pessoas estão pegando, não, porque isso aqui, ó, no hebraico, original não sei aonde, e fala, a tradução é isso aqui, assim, assim, não tem nada a ver, porque pode sim fazer isso e aquilo, e a gente vai aos poucos afastando da fé. Aos poucos atraindo o pecado e afastando de Deus, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônio. E aí, irmãos, a gente tem que ter o cuidado, porque o que vai culminar nisso é uma revolta final contra Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, para mim alguém leia aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achar primeiro pode ler em voz alta. Ninguém de modo algum se engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado aquele que se propõe a se levanta contra tudo Deus e objeto de adoração e só de pensamento do santuário de Deus. Obrigado, irmão. Olha aí para você ver. O que o apóstolo Paulo? De maneira nenhuma, irmãos. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Dentro desse contexto, está falando assim, de maneira nenhuma virá o que aí? Está falando o contexto do capítulo 2, está falando da volta de Jesus. Está falando da vinda do Senhor Jesus. Então ele falou assim, ninguém vos engane, porque de maneira nenhuma não acontecerá sem antes que venha a apostasia. Os filhos da perdição se levantando contra o povo de Deus, contra o nome de Deus. O filho da apostasia, vem a apostasia e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Olha aqui, irmãos. Um sinal claro da vinda de Jesus. Um sinal claro que Jesus já está voltando para buscar a sua igreja. É a apostasia que nós estamos vivendo nos últimos tempos, irmãos. É muita gente lutando contra Deus, guerreando contra Deus, se posicionando como inimigos de Deus, irmãos. Eu fico assim, abismado quando eu vejo aqui no Instagram algumas pessoas que outrora eram pastores, irmãos, que estavam pastoreando o rebanho do Senhor, cuidando do rebanho do Senhor, hoje estão se posicionando como lobos devoradores, estão se posicionando, irmãos, como inimigos da fé, fazendo vídeos para poder difamar o Evangelho, sendo instrumentos de Satanás para levar a disseminação da discórdia no meio da igreja, para levar a heresia no meio da igreja, para levar separação e dúvidas para o coração daqueles que estão caminhando para o caminho da salvação. É os filhos da perdição. Abandonaram a fé. Vocês estão vendo aí a imagem. Aqui está um pouco mais claro, porque é essa imagem que está. Mas vocês estão vendo na televisão. O que vocês estão vendo aí? Que imagem é essa aí? É um pouco, né? Quando nós estamos falando, irmãos, de apostasia, nós estamos falando daquele irmão enfraquecido na fé, que por alguma razão enfraqueceu na fé e hoje a gente chama ele de desviado, e a pessoa está aí talvez no mundo, talvez até esteja fazendo algumas coisas das quais nós condenamos, mas a pessoa tem temor de Deus,
A pessoa está aí caminhando no mundo aí, às vezes tropeçou e caiu às vezes no pecado do adultério, às vezes caiu no pecado da prostituição, às vezes caiu no pecado da bebedeira, caiu, sei lá, em algum outro tipo de problema aí, em outra iniquidade, algum pecado, mas essa pessoa ainda, ela tem ainda o temor de Deus. Não estou falando dessas pessoas. Não estou falando dessas pessoas que estão pelejando para voltar para o caminho do Senhor, mas às vezes a força do pecado tem sido maior do que elas, mas elas têm feito da triplo coração para tentar caminhar na presença do Senhor. Esses irmãos são pessoas enfraquecidas na fé, mas nós estamos falando dos apóstolos, daqueles que abandonaram a fé. E aqueles que abandonaram a fé, irmãos, daqui a pouco nós vamos ver um versículo que tem muito a ver com essa fotinha aí, ó. Um porco no lamaçal. Um porco no lamaçal. Vejam bem, alguns sinais de um apóstata, sinais de que ou a pessoa já está apostatou-se da fé, ou está se apostatando da fé, está afastando pouco a pouco da presença de Deus. Olha aí, primeiro ponto é o afastamento e a apatia espiritual, a perda total de interesse em orar, em ler a Bíblia, em participar dos cultos. Isso ainda não é o afastamento completo, mas é o caminho para ir. Aquela pessoa que já não tem interesse em orar, para ela não precisa mais ajoelhar para orar. Quantas vezes, às vezes até dentro do ambiente da igreja, que é um ambiente propício à oração, a pessoa faz questão de chegar fora do horário da oração no culto, para não ter que ajoelhar ou dobrar o joelho para orar. A pessoa, se não consegue orar dentro da igreja, que é um lugar propício, também certamente não ora em casa, nem ora em qualquer outro canto, porque a igreja já é um lugar em que nós viemos para essa prática. E se não tem esse interesse, eu imagino que não terá em outro lugar. Então nós começamos por aí, a essa perda de interesse. O interesse de ler a Bíblia, não pega a Bíblia para dar uma leitura, nem uma leitura vaga, nem uma leitura profunda, não há leitura nenhuma. Algumas pessoas até passam a enganar. Às vezes a gente recebe aqui no celular da gente aqui, tem alguns que toda hora, todo dia, já mandam as mensagens para a gente, mensagem bíblica. Eu acho que nem a pessoa que mandou leu. Todo dia chega no mesmo dia, no mesmo horário, e tudo, aquelas mensagens assim, que são automáticas. Eu acho que a pessoa que mandou não leu. Não leu. Dá aquela ideia que está mandando mensagem bíblica, mas será que passou para meditar, que é a palavra que enviou? As pessoas não têm lido a Bíblia, não têm dado tempo para a meditação da palavra de Deus, não se interessa em vir em cultos que folheiam a Bíblia, que leiam, que ensinam a Bíblia. As pessoas começam a perder interesse em participar dos cultos. Hoje eu não vou. Qualquer razão, qualquer coisa é um motivo para que eu não vá. Qualquer explicação é suficiente. Pastor, hoje eu não vou não porque não sei o quê. Hoje eu não vou não porque o arroz queimou. Hoje eu não vou não porque vai chegar uma visita amanhã. Hoje eu não vou não porque semana que vem vai acontecer não sei o quê e tal. As pessoas vão criando explicações, justificativas que não são, né? Porque a justificativa é aquilo que é justo. A explicação é só para dar uma resposta. E muitas vezes as pessoas vão criando explicações, mas essa explicação não é para ela, é para nós, porque para ela já sabe, o que eu tenho é desinteresse, é apatia espiritual, é anemia espiritual, enfraquecimento. A gente vai aceitando isso naturalmente. Não tem problema hoje, não tem problema amanhã, hoje o pastor vai me entender, hoje a irmã do Senhor de Oração vai entender, e a gente de entendimento em entendimento, daqui a pouco a gente já está a quilômetros de distância da presença de Deus. Apático espiritual, já não sente a presença de Deus, não sente a pulsação do Espírito, não sente o calor espiritual na alma, e não há envolvimento com as coisas de Deus. Quantos irmãos, às vezes o seu nome está até arrolado como membro da igreja, está até arrolado como aquele que está em comunhão com a igreja, não há uma razão aparente para tirá-lo da comunhão com a igreja, mas na verdade não está em comunhão com a igreja, não está nem em comunhão com a igreja, nem em comunhão com Deus, não está. Onde há de alguém estar em comunhão com a igreja, visto que a pessoa não tem interesse nem por quem está aqui, nem por quem deixou de estar?
Existe um trabalho aqui sendo realizado, a pessoa não está nem aí se o trabalho está tendo bom sucesso ou se está fracassado. Às vezes vem aleatoriamente, mas não se compromete em ajudar, em participar, em estar envolvido e comprometido. Não há comunhão. E isso vai trazendo apatia espiritual, uma anemia em que a pessoa vai adoecendo e quando vai ver, vai passando para outros estágios da apostasia, que é a rejeição da doutrina genuína, começa a negar verdades fundamentais da fé cristã, da palavra de Deus e aceitar falsos ensinos. Ah não, mas não precisa congregar não, isso é bobagem, eu posso ser crente na minha casa mesmo. Aí já começa com isso aí, eu posso ser crente na minha casa mesmo. Aí, o primeiro dia ela até fica crente na casa mesmo. Ah não, eu vou orar aqui, até ora lá mais ou menos, até abre a Bíblia e lê mais ou menos. Mas no segundo dia, terceiro dia, primeira semana, segunda semana, quando vai ver, já nem sabe mais onde é que vai parar a Bíblia. Não sabe mais, porque vai se perdendo, e aí já começa a negar, não é bem assim não. Ah, aquilo lá que a palavra fala, não é bem isso também não. Ah não, mas alguns pensam assim, mas outros pensam de outro jeito. E aí começa a negar as verdades da palavra de Deus, a negação. Aí começa a ter aí, passando por outros estágios, que é a hipocrisia e comportamento superficial. É viver como se Deus não fosse real, enquanto mantém aparências ou dentro da igreja ou fora dela. Às vezes fala de Deus, mas a vivência real não manifesta que Deus existe na vida dessa pessoa. Irmãos, e isso é terrível, porque às vezes até dentro da igreja nós vemos pessoas, irmãos, que estão no meio da gente, mas se comporta, demonstra claramente que não crê no Deus que sai da sua boca. Não crê. Vive de forma deliberada, de qualquer maneira, sem se preocupar com as verdades da palavra de Deus. Para ele, as promessas de Jesus estão tão longe, tão distantes, que não adianta vivê-las agora. Isso é para uma outra geração. Dá para me viver tranquilo, enganando e sendo enganado. Vamos para o próximo estágio, que começa com a rebelião contra a verdade. Começa com atitude perversa de incredulidade que leva ao afastamento do Deus vivo. A pessoa começa a se rebelar. O que é rebelar-se? É levantar-se contra a autoridade. Ô irmãos, quantas pessoas nós temos visto, e não vou dizer de anos e anos não, nesse último ano, nesses 2 últimos anos, só dentro dessa nossa congregação, dentro da nossa regional, nacional, quantas pessoas eu tenho visto, irmãos, levantando-se, rebelando contra a autoridade pastoral daqui da nossa igreja Assembleia de Deus. Rebelando, irmãos. Rebelando e incitando outras pessoas. Ah, se eu fosse você, não dava ideia para pastor não. Ah, esse pastor não presta não. Ah, não sei o que lá. E começa a rebelar contra a palavra de Deus e contra a autoridade do servo de Deus. Não basta apenas rejeitar, mas tem que trazer outros, incitando outros à rebelião, para afastar dessas pessoas de Deus vivo. E nós temos que ter cuidado com isso, irmãos, porque foi assim que Lúcifer perdeu a sua majestade. Foi assim que Natã e Coré perdeu a comunhão com Deus, rebelando-se contra o servo de Deus chamado Moisés, e incitou outras pessoas, e a palavra de Deus diz que mais de 25 mil pessoas morreram junto com ele. Mas por quê? Porque apostatou da fé, abandonou a fé e começou a trazer outras verdades no lugar da verdade da palavra de Deus. Temos que ter cuidado. O outro ponto é a adoção de heresias. O apóstata frequentemente abraça ensinos heréticos que distorcem o Evangelho. Nem precisa falar muito, né? A gente tem visto aí uma tal de igreja contemporânea, a igreja, né, da inclusão, né? Os irmãos já viram isso por aí afora aí, o tanto de heresia que se é dito por aí. Vamos lá. Aqui é comparado a apostasia. Em 2 Pedro capítulo 20, versículo 22, os irmãos podem ler aí, o texto está junto com vocês aí para adiantar.
Está dizendo aí, olha, isso aí é o que está escrito na palavra de Deus, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 a 22. Porquanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. O que é comparado à apostasia? O porco na lama. O porco na lama. Aquele porco que o seu dono chegou, achou ele na lama sujo, foi lá, lavou ele direitinho, deu o banho nele, tirou dele todo aquele cheiro maldito, aquela lama podre, lavou ele direitinho, mas a natureza do porco é qual? Voltar para lá. Quem nunca viu? Quem é que nunca viu um cachorro que passa mal e ó, vomita, mas ele não tem nojo do próprio vômito e vai lá e ó, come o próprio vômito novamente? É nojento, não é? É nojento, é ou não é? É nojento, é ou não é? Olha o que está dizendo aí, ó. O apóstolo é esse nojo aí. É esse que vomitou e está comendo o próprio vômito. É essa porca lavada que voltou para o esponjador de lama. É a esse que é comparado à apostasia ou apóstata na palavra de Deus. É esse aí, ó, aquele que escapou da corrupção do mundo. O Senhor foi lá e tirou ele da lamação do pecado, deu ele uma nova roupagem, tirou ele daquela porcariada, tirou daquele vício maldito cigarro, maldito vício da bebida alcoólica, colocou ele numa família, tirou ele do mundo da prostituição, do adultério, deu uma família honrada, deu um nome honrado. Mas essa pessoa, uma vez caminhando, experimentou os mistérios do Espírito, envolveu o Espírito de Deus, sentiu a graça de Deus no oração, mas depois deixou o pecado voltar tudo novamente. Achou graça no pecado e foi aos pouquinhos, ó, isso aqui não tem problema não, isso aqui também não. Mas não, que saudade que dava daquela época que eu podia ficar a noite toda lá dançando. Carnaval passou agora, eu não tenho nada contra não, mas também, né, se eu pudesse eu estava lá. Eu não estou porque minha religião não permite, né? Eu não estou porque minha igreja não deixa, mas na verdade dentro do seu coração o pecado está lá habitando, né? Está lá habitando lá. Olha aí, olha, melhor fora que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo voltar para esse caminho velho, porque como a porta lavada que voltou para o esponjador de lama. Em outro texto, irmão, Jesus vai dizer assim, que uma casa varrida, limpada, passado o pano, adornada, colocada nas florzinhas aqui, umas florzinhas ali, um quadro bonitinho na parede, pintado a parede, aí a pessoa deixa novamente o espírito imundo voltar. O estado desse último homem é o quê? Pior do que o primeiro. É o que está dizendo aqui também. Porque o demônio foi um, agora ele volta com 7. Você já viu que crente desviado é pior do que uma pessoa que não conhece a Deus? Crente desviado é pior do que uma pessoa que não conheceu a Deus. Eu me lembro do tempo que eu desviei do Evangelho, irmãos. Eu tinha o meu pavor dos irmãos. Os irmãos iam visitar lá, tinha 2 portas lá em casa, que era da frente e de trás. Na hora que eu vi que eles iam da frente, eu saía para de trás, para falar que ele estava em casa, porque incomodava ficar visitando. Porque eles vão para tocar nas nossas feridas, eles vão para incomodar o nosso pecado. E a gente está ali, meio que gostando daquilo que está fazendo, né? Então não vem não, tal. E você está dando um jeito de sair, irmãos. Ainda tem os que têm o temor de Deus, mas outros nem temor de Deus tem, bate a porta na cara com mão. Já tem gente que jogou água, eu já recebi água, eu vi jogar água, ovo, já jogaram ovo também, estava pecando. Por quê, irmãos?
porque se torna o último estado pior do que o primeiro. Você vê que tem gente que passa aí, a gente prega as palavras para Deus para algumas pessoas, elas não são crentes nem nada, mas quando passa, tem gente que tira o chapéu, outros fazem assim, outros endireitam o corpo, né? Tipo assim, em reverência, porque lá vai alguém pregando a palavra de Deus. Outros passam rindo e zombando. Zombando são as porcas que voltou para o espojador de lã. Como que Deus considera a apostasia? Olha aí. Em Jeremias capítulo 2, versículo 19, diz assim: as tuas apostasias te repreenderão. Vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová. Em Hebreus capítulo 10, e versículo de número 38, diz assim: o justo viverá da... mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Olha como que Deus considera essas. Deus não se afasta de ninguém, mas somos nós que afastamos de Deus. E quão amargo é para aquele que se afasta de Deus. Quão amargo é, Deus. As pessoas estão escondidas em Deus, abrigadas na sombra do Altíssimo, tendo a graça de Deus sobre as suas vidas, a autoridade de Deus sobre as suas vidas, a proteção de Deus sobre as suas vidas. Mas quando essas pessoas abrem mão da presença de Deus e se afastam do Deus vivo, irmãos, a palavra de Deus fala assim: quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não ter o meu temor contigo. É amargo, porque as pessoas começam a se emaranhar no mundo de pecado. É como eu disse anteriormente, que lemos juntos: vai o demônio, volta 7. A casa enche. Parece que Satanás se coloca um empenho maior naquela pessoa que afasta de Deus. Não, já que você estava lá, não está mais, você não quer, pode deixar comigo. É como se dissesse: pode deixar comigo, pode deixar que agora é comigo. E esse Satanás, ele sabe destruir, viu? Oh, mas como que nós temos visto, irmãos, pessoas destruídas. Se vocês olharem, irmãos, misericórdia, para vocês terem uma ideia, não vamos muito longe não. A população carcerária, o número de encarcerados, mais de 70%, diz uma estatística, que mais de 70% da população carcerária do Brasil é de crentes desviados. E quando você olha o nome dos encarcerados, está lá Davi, Mateus, João, Lucas, Marcos, enfim, Daniel, Davi, são nomes oriundos de alguém que um dia esteve aqui onde vocês estão. São pessoas que receberam uma porção do Evangelho em algum momento das suas vidas, mas se rebelaram contra Deus e hoje pagam um preço caro por se afastar da fé. Olha o texto dizendo aí, irmão, Jeremias 2,19: vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não ter o meu temor contigo. Irmãos, agarra a sua fé, cuida da tua fé, cuida da tua salvação, porque Satanás tem trabalhado como nunca para te ver afastado do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabe muito bem o que diz a palavra de Deus: se Deus é por nós, se ele não poupou nem o filho dele, como não nos dará com ele todas as coisas? Mas o contrário, quando nos afastamos de Deus, olha aí, que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus. Veja, irmãos, que não é Deus que nos deixa, é nós que nos deixamos e vamos afastando dele, até nós estarmos tão distantes que já não temos mais a sua proteção. Mas o Senhor deve ter prazer na nossa alma. Permanecemos na fé, porque o justo viverá da fé. E vivendo em fé, agradamos a Deus, porque a fé é que nos faz nos conectar com Deus. Mas se recuarmos, Deus não tem prazer em nós. Vamos lá, porque o tempo passa depressa.
Qual tem sido a tendência do povo de Deus, irmãos? Oséias capítulo 11, versículo de número 7 diz assim: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se a gente pegar aqui dentro, irmãos, só daqui de hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro, aqui na congregação Shangri-La, de nós que estamos aqui, qual de nós aqui não somos inclinados a alguma coisa errada? Qual de nós aqui não temos uma inclinação, uma vontade de fazer alguma coisa de vez em quando? Dá aquela vontade de, como é que diz o ditado, dá vontade de chutar o balde. Quem aqui nunca passou pela sua cabeça isso? Quem nunca passou isso na sua cabeça? Todo mundo, né? Já passou por isso na cabeça? Porque nós somos inclinados ao mal. Nós temos inclinação ao pecado. Fomos gerados no pecado. O pecado, irmão, ele já está correndo nas nossas veias. Portanto, irmãos, se nós não apegarmos a Deus, o pecado nos derruba. Olha aí, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Coração mau e infiel. A palavra de Deus nos manda ter cuidado para que o nosso coração mau e infiel, mal porque somos inclinados às coisas ruins, e infiel porque a nossa infidelidade toda hora se apresenta. Aquela vontade de desviar para lá ou desviar para cá, a vontade de não fazer o que o Espírito de Deus nos ordena. Toda hora a nossa carne inclina para o pecado e nos chama para o pecado. Mas a palavra de Deus fala assim: cuidado, irmãos, vede, irmãos, para que não haja em vocês um coração mau e infiel que vos aparte do Deus vivo, porque a nossa tendência é essa. A nossa tendência é essa, mas nós precisamos de vigilância. Aproxima-se de Deus, alimenta-se espiritualmente, alimenta o seu espírito, porque quanto mais o teu espírito estiver fortalecido, a tua carne vai enfraquecendo. Mas quanto mais você se expõe ao pecado e afasta da espiritualidade, mais você está tendencioso a cair no pecado. E depois que cai no pecado, a cilada cair, o inimigo começa a te acusar. E aí, você vai? E aí, você vai continuar? Você está em pecado. Aí, legal. E aí onde você vai se embaraçando? Então nós somos exortados a fazer o quê? Quem pode ler para mim isso aí alto aí, por gentileza? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Leia aí. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, procurai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Ótimo. Marcos capítulo 14, 38. A cola já está aí, pode ler, eu estou com a cola. Ai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aí, ó. Examinai-vos a vós mesmos se permanecei na fé. Aprovai-vos a vós mesmos. Autoexame, irmãos, isso é muito importante na vida do crente. Autoexame. De vez em quando você olhar, examinar se você realmente permanece na fé, ou se você acha que está na fé, vai acostumado a ir na igreja, mas qualquer propósito de pecado para você é normal. Você já não confronta mais o pecado, você não reprova mais o pecado, você passa pela rua fora, você assiste televisão, você assiste alguns vídeos do Instagram, você passa por situações pecaminosas e isso não te incomoda. Você não reprova. Você só não faz determinadas coisas, talvez por vergonha de fazer, mas não porque você reprova tais atos. Alguns crentes, irmãos, veem aquilo igual passou agora essa semana passada, que foi a festa do carnaval. Algumas pessoas veem aquela festança do carnaval, aquelas pessoas rebolando pelada, aquela orgia tremenda. Ah, o importante é ser feliz. Olha o que o crente fala, o importante é ser feliz. O que tem
Cada um está buscando a felicidade do seu jeito. Como que nós não somos crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo, querendo ir para o céu e precisando levar pessoas que estão perdidas, resgatá-las, e nós dizemos: o que tem isso daí? Cada um busca a felicidade do seu jeito. Ao invés de reprovar o pecado, nós estamos aprovando o pecado, nós estamos quase pulando para o lado de lá. Quase passando para o lado de lá. Não, então vamos lá também. Alguns até têm feito isso, inventam os bloquinhos de crente para estar lá no meio lá. Não, é porque não, a gente veio aqui evangelizar, por meio que, né, fiz de tudo para com todos, para que todo mundo venha tentar ganhar alguns, né? Aí está lá no meio lá. Mano, pelo amor de Deus, irmão. São coisas reprováveis pela palavra de Deus. Orgia, as pessoas estão brincando, blasfemando contra Deus, fazendo aquela palhaçada toda, desgraçando o nome do Evangelho. E eu que estou lá, não, eu só não faço isso porque minha religião permite. Não é minha religião que não permite, não, irmão. É minha conexão com Deus, irmãos. É que não permite, porque a luz não se coaduna com as trevas. O dia que você falar, ou pelo menos conjecturar na tua mente, que você não faz determinada coisa, porque a tua religião não permite, a tua religião permite, pode ir lá fazer o que você quiser. Vai lá. Visto que a graça de Deus não está com você, você já está apostatado da fé. Porque aquele que é de Deus, irmãos, ele abomina o pecado. Abomina. O que tem, né? Não, você fica aí, que não está tudo bem, não sei o que, está tudo bem, não, irmão. Não está tudo bem. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Aprovai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que não já estáis reprovados, né? Aí já tem uma cláusula de exceção aí, se é que já estás reprovado, né? Você mesmo já te reprovou. Eu, para mim, já estou perdido mesmo. Não, irmãos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Converta-se ao Senhor hoje. Se tu está reprovado, se você olha para dentro de si e fala assim: a minha conduta é reprovável, em nome de Jesus Cristo, arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e seja perdoado em nome de Jesus, porque ainda dá tempo. Marcos capítulo 14, versículo 38 diz aí, vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Como disse antes, a carne não tem nada a pecar. Ela é doida para pular, fazer as coisas e tal, o que dá prazer. Mas nós não servimos a Deus pelo prazer de servir a Deus. Nós servimos a Deus pela necessidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Sacrificamos a nossa carne para termos prazer em Deus. Em vista dos perigos que nos envolvem, o que somos instruídos a fazer diante da apostasia? Lucas capítulo 21, versículo de número 34. Leia para mim, para não falar sozinho. Vai lá. Pode ler também, Lucas 21 e 36. Quem? Vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais enviados por dignos e evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Muito obrigado. Olha aí, irmãos, o que somos instruídos pela palavra de Deus a fazer diante de tempos de apostasia. Olha aqui, Jesus diz assim, Lucas 21 e 34 são palavras diretas de Jesus. Ele fala assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem da glutonaria da embriaguez e dos cuidados dessa vida.
Quando, irmãos, o nosso coração se carrega, o que é carrega? Fica ansioso por essas coisas do mundo, que é a embriaguez, a glutonaria. A embriaguez e a glutonaria é o símbolo do prazer. E a embriaguez é o símbolo da falta de senso, da falta de sobriedade, da falta de equilíbrio. E os cuidados da vida, que são os interesses diversos que a vida oferece. E a gente vai carregando essas coisas para dentro de nós. A gente quer os prazeres da vida. A gente quer gozar os prazeres da vida. E a gente vai por esse caminho, às vezes, da ganância. Vai por esse caminho, às vezes, da avareza. Pelo caminho da glutonaria. Pelo caminho da concupiscência, o desejo desenfreado, a gente vai carregando o nosso coração dessas coisas. Aí a gente se apega a elas. A gente vai se apegando a elas. À medida que eu vou me apegando a elas, eu vou tendo dificuldade de abrir mão de alguma coisa. Quantas pessoas, irmãos, não consegue abrir a mão para contribuir da casa do Senhor, entregar uma oferta, um dízimo, porque o seu coração está aí, ó, carregado de avareza, descuidado da vida. É muito pesado tirar alguma coisa. Mas, às vezes até dá vontade, mas a mão entra e sai várias vezes. Será que vou? Será que não vou? Será que vou? Será que não vou? Volta. A mão volta, aí perde de novo, tal. Porque está apegado. As pessoas vão trabalhando, aí trabalha 5 dias na semana, mas parece que está pouco, aí trabalha 6, parece que está pouco, trabalha 7. Parece que 7 está pouco, trabalha 8, mas tem 8 dias não, mas o cara trabalha de noite. Vai se apegando às coisas da vida, irmãos, de maneira que ele está tão entrado para dentro da vida, das coisas da ansiedade da vida, dos cuidados da vida, que Deus não faz mais parte da vida dele. Ele não tem tempo mais para Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de se comprometer. Deus sabe. A resposta já está até pronta. Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu não posso. Deus sabe que eu estou muito ocupado. Deus sabe, claro que sabe. Claro que sabe. Assim como eu sei também, às vezes, das picaretagem dos seus filhos, né? Das coisas erradas que eles fazem, né? Mas não é porque sabe que está certo, não. Aí ele sabe, mas tem que corrigir. Eu sei, aí, mas tem que corrigir. Não é porque sei que está certo, não. Irmãos, a gente tem que cuidar, irmãos. A Bíblia fala cuidados, porque se a gente ficar carregando nosso coração com essas coisas, envolvido com essas coisas dessa vida, a gente se afasta de Deus e o dia do Senhor vai nos surpreender. Será uma surpresa negativa. Jesus vem e nós ficamos chupando o dedo. Só que a ponta do dedo vai estar amarga. Vai estar amarga. Que Deus tenha misericórdia de nós. Olha o que precisa fazer: vigiar em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar as coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Orar em todo tempo, clamar a Deus, irmãos, porque aquele que está orando, aquele que está clamando a Deus, está mantendo conexão com Deus, irmãos, ele não fica fácil, não é laço fácil, ele não balança fácil, ele não cai fácil, porque ele está conectado em Deus. Mas aquele que vive uma vida espiritualmente medíocre, relaxada, qualquer ventinho de doutrina leva embora. Qualquer coisa balança e essa casa cai. Mas em nome de Jesus, irmãos, aqui no Xangri-Lá, irmãos, vamos lutar para ser crentes fortes, crentes saudáveis, crentes firmes, né? Conforme a música que as irmãs cantam aí. Como a palmeira, o vento vem, leva tudo e ela vai também. Mas quando ela volta, ela se levanta e canta a vitória, né? Glória a Deus. Estamos terminando. Qual será o fim do apóstata? Vamos só ler. Só ler para eu terminar. Qual será o fim daquele que se afasta de Deus?
Aí está, Hebreus capítulo 6, versículo 4, até o versículo 8 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Alguém aqui se encaixa nessa característica aí? Sim ou não? Eu me encaixo, glória a Jesus. Eu fui iluminado, eu provei o dom celestial, eu me tornei participante do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que há de vir. Alguém experimentou? Alguém tem experimentado a bondade de Deus aí? Aleluia! Nós experimentamos, irmãos. O que nós não podemos é encaixar nos próximos versículos, vem aí, olha. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimado. Esse é o fim dos apóstolos. Esse é o fim, olha aí, ó. A terra que produz ervas daninhas é inútil e logo será queimada. Ó, a terra está produzindo espinhos, ervas daninhas. Essas pessoas aí estão produzindo conteúdo, blasfemando contra o Evangelho, produzindo conteúdo, difamando o Evangelho, difamando a igreja, produzindo inimigos de Deus, lutando contra Deus, produzindo heresias para desvirtuar as pessoas de Deus. Essas pessoas, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que o seu fim é ser amaldiçoada e logo será queimada. Misericórdia ou não? Misericórdia. O problema é que a palavra que nós lemos aí diz que não há misericórdia. Está dizendo aí, ó, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, porque blasfemam contra Deus, e a blasfêmia é um pecado da qual não tem perdão. Por isso eu vejo com muita tristeza muitas pessoas, irmãos, que ficam brincando com a palavra de Deus. Se há algum de vocês aqui, eu quero deixar um conselho para a igreja Shangri-La. Glória a Deus que vocês estão aqui servindo ao Senhor hoje. Mas se algum dia um de vocês aqui, por alguma decepção, por alguma desilusão, vocês enfraquecerem do Evangelho, saírem da igreja, irmãos, conserve em nome de Jesus, pelo menos a palavra de Deus no seu coração. Não sai por aí blasfemando, não. Blasfemando contra a palavra de Deus, irmão. Porque nessa blasfêmia a palavra de Deus diz que não há perdão. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É impossível. Então só resta a maldição. Só resta a condenação eterna. Então, irmão, eu tenho pavor, dá uma tremedura quando eu vejo pessoas aí pegando, eu vejo desses carnaval, pessoas chutando a cruz, aí chuta as imagens do cristianismo, chuta a Bíblia, cospe, faz piadinha com a palavra de Deus, e não sei o quê, e tem outro que vai e fica compartilhando e rindo. Eu tenho pavor desse negócio. Porque onde é que isso vai dar? Se a palavra de Deus diz que o fim é ser queimado, onde isso vai dar? Se tem coisa, você saiu, irmão, saiu da igreja, ficou meio entristecido, irmãos, vai pedindo, Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a enxergar outro caminho, me ajuda a enxergar de outra maneira, me ajuda, Senhor, a limpar meu coração, mas não sai por aí como o cão que comeu e depois voltou ao seu próprio vômito. Não faz isso, não. O que temos visto aí são pessoas se comportando como cachorros que comeu, vomitou e depois comeu o próprio vômito. É nojento, sim, mas é muito nojento mesmo. E é isso que está acontecendo no meio de muita gente. Mas que Deus tenha misericórdia dessa igreja. Deus tenha misericórdia desses que estão me ouvindo através da internet, ou hoje ou qualquer outro dia em que parar e ouvir esse vídeo. Que Deus tenha misericórdia.
para que não haja em nós um coração mau para se afastar do Deus vivo, mas que nós venhamos nos abrigar debaixo das asas do Altíssimo. Glória a Deus, amém. E esperar com a graça de Deus, com o coração alegre, a boa aventurança de cada crente, que é a volta de Jesus Cristo, onde Ele se manifestará nas nuvens dos céus e vai nos chamar com poder e grande glória e chamará o nosso nome. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Seja uma bênção para a glória de Deus. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Jesus, te dou graças, Senhor, por esse momento que agora estamos aqui na sua casa. Te dou graças, Senhor, por essa palavra de exortação, Pai amado, que nos foi transmitida agora pelo Espírito Santo. Te dou graças por cada irmão que está presente aqui agora, nesse lugar, Senhor. Também te dou graças também, meu Pai, por esses que por alguma forma vão me ouvir através da internet e que temem ao Senhor. Se há alguém que está enfraquecido aqui ou em algum lugar, meu Pai, onde a minha voz está alcançando, fortalece essa alma agora, Pai, no poder do Teu nome, Jesus. Não permita que essa pessoa venha vilipendiar o Teu nome e afastar do Senhor. Senhor, mas resgata, meu Pai, enquanto é tempo, da graça, da saúde espiritual, para que essa pessoa que manqueja venha ter joelhos fortes, pernas fortes, caminhadas fortes, para aguardar a vida do Senhor, aleluia, de pé, aleluia, como a Tua palavra nos diz. Como o meu Pai ministro do Evangelho, na santa vocação pastoral a qual o Senhor me chamou, eu abençoo essa igreja agora, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Vou pedir Diácono Lucas